todos os que estão aqui, também a todos os que acompanham nossa transmissão. Nós queremos nos debruçar sobre esse texto nessa noite e extrair lições preciosas e necessárias para cada um de nós, para nossas vidas. A gente fica observando, irmãos, diante de um texto como esse e pensando: o que será que um texto desse tem a dizer a nós? O texto fala de destruição, fala de pecados horríveis, pecados terríveis, povos que a gente não conhece, povos que a gente tem dificuldade até de pronunciar o nome. E o que é que um texto desse tem a dizer a nós? E, meus amados, nós precisamos entender o ensino da palavra de Deus observando o seu contexto e entendendo um ensino abrangente da palavra de Deus para cada um de nós e para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo e em toda a história da humanidade. Por isso não há texto na Bíblia que não sirva para nós. Não há texto que não tenha uma mensagem para nós. Até mesmo aquelas genealogias têm algo a nos ensinar. Aquelas genealogias que a gente acha difícil de ler. Então, meus amados irmãos, observe que um ponto fundamental no qual nós queremos concentrar a nossa observação nessa noite, no qual nós queremos deter a nossa atenção, é no ponto que a Escritura nos apresenta uma verdade, e uma verdade intransponível e inegável, que é a verdade de que todos são indesculpáveis diante de Deus. Um dos objetivos de Deus, meus amados irmãos, em seu plano eterno, em seu plano sábio e criador, ao criar a humanidade e estabelecer um plano e uma história da redenção, porque a Escritura ela nos conta do começo ao fim a história da redenção. E um dos objetivos de Deus em tudo isso, porque muitas pessoas têm se perguntado: por que Deus criou o mundo? Para que Deus criou o homem? Ele tinha necessidade de criar a humanidade? Ele já era completo em si mesmo, ele sempre foi completo em si mesmo. Por que então ele criou a humanidade? Um dos objetivos de Deus ao criar a humanidade era que a raça humana pudesse viver em comunhão, em família, em harmonia, em sociedade, em paz, em alegria. E assim Deus colocou o homem lá no Éden. Contudo, meus amados, a Bíblia também vai nos ensinar e vai nos informar que o pecado adentrou no mundo por meio de um homem, daquele homem que foi colocado ali, o pai de todos nós, Adão. E por meio dele, o pecado maculou toda a raça humana, de tal maneira que aquilo que Deus criou para ser harmonioso e perfeito, a humanidade, ela tornou-se em uma desordem. A família, a sociedade e todas as áreas da vida humana, elas foram maculadas, foram destruídas, foram machucadas. E perdeu-se então para o homem, não para Deus, mas para o homem, aquele propósito que Deus o havia colocado ali. E daí então, as pessoas passaram a se machucar, a se odiar, a perseguirem umas às outras, cometerem violência e oprimirem uns aos outros. Nações e povos agora vivem em guerra, buscando conquistar e dominar uns aos outros. E a desordem surgiu e se estabeleceu no meio da humanidade. Mas a Bíblia também nos diz, meus amados, que Deus, ele se ira profundamente contra qualquer ato de violência, de crueldade, de maldade, qualquer ato de vingança que os homens cometem uns contra os outros.
Deus, ele se levanta do seu santo trono e está irado contra a maldade que as nações praticam umas contra as outras, contra a maldade que as pessoas praticam umas contra as outras. Em todo o seu zelo, em toda a sua santidade, Deus aborrece a injustiça, a maldade, a opressão, a violação, a desobediência e todos os crimes cometidos pelos homens. E era exatamente, meus amados irmãos, essa mensagem que Amós estava trazendo àquelas 6 nações, das quais estão registradas no capítulo 1, verso 3, até o capítulo 2, verso 3. Essa mensagem que Deus está mostrando através do seu profeta, dizendo que Deus abomina toda aquela maldade que aquelas nações haviam praticado. E mais uma vez a gente pode se perguntar: e o que é que isso tem a ver conosco? A gente vai chegar lá. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que Amós, ele profere suas palavras para a nação de Israel, ele profetiza na nação de Israel, no período em que o reino estava dividido, havia o reino de Judá e o reino de Israel. Amós sai do reino de Judá e vai profetizar em Israel. Amós viveu aproximadamente 750 anos antes de Cristo, no período do profeta Isaías, na mesma época, quando em Judá era governada, a nação de Judá era governada pelo rei Uzias e a nação de Israel pelo rei Jeroboão II. Ambas as nações gozavam prosperidade financeira, prosperidade econômica, prosperidade em sua segurança militar, mas eles também viviam uma profunda decadência espiritual, em que pese toda a prosperidade e riqueza, todo o conforto e a comodidade da nação, do povo de Deus, aquele povo estava mergulhado numa profunda crise espiritual. E nós vamos encontrar isso ao longo de todo o livro de Amós. Então Deus está rugindo como um leão. Ele diz lá no capítulo 1, verso 2, que do céu ele ruge como um leão e faz ouvir a sua voz em toda a terra. E então Deus começa enviando a sua mensagem para um povo que era vizinho do seu povo, para mostrar ao seu povo que Deus não tem ninguém por inocente. E que da mesma maneira que Deus vai punir e castigar aqueles povos, é como se Deus estivesse dizendo: aguardem que o dia de vocês vai chegar. Aguardem, porque eu vou começar por aqui ao redor de vocês, mas o dia de vocês vai chegar. O leão vai rugir também contra a nação de Israel. Agora observe, meus amados irmãos, eu quero dividir aqui o nosso desenvolvimento em alguns pontos. E o primeiro deles que eu quero pensar com os meus amados irmãos é no sentido de que o Senhor Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, Ele governa sobre todas as nações. Observe, meus amados, que em cada um dos oráculos, em cada uma das mensagens que Deus envia contra aquelas nações, nós encontramos a mesma forma. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões e por 4 eu não sustarei o castigo. Eu não vou cancelar o castigo, eu não vou tirar o castigo. Por 3 transgressões e por 4. A gente vai entender o que significa essa expressão, por 3 transgressões e por 4. Mas observe, ele diz: assim diz o Senhor. Ele começa dizendo isso nos versos que nós destacamos: 3, 6, 9, 11, 13 e o verso 1 do capítulo 2. Ele começa dizendo: assim diz o Senhor. A palavra Senhor aqui é a tradução da palavra hebraica Yahvé. Yahvé, meus amados, como nós já ensinamos aqui aos irmãos, significa o nome do Deus
de Israel, o nome do Deus do Antigo Testamento, o nome que Deus é conhecido no Antigo Testamento, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo, o Deus que se revelou à nação de Israel e que é o único Deus verdadeiro. Portanto, meus amados, o Deus da aliança com Israel é quem está falando. E observe que esse Deus, o Deus verdadeiro, o único Senhor, o único Deus sobre toda a terra, Ele está falando para nações que não o conheciam, nações que adoravam outros deuses, nações que adoravam deuses com D minúsculo, deuses pagãos, que não conheciam o Deus verdadeiro. Mas observe, meus amados, que mesmo não sendo conhecido por aquelas nações, Deus se coloca como o Senhor também sobre aquelas nações. Mesmo que aquelas nações não adorem o Deus verdadeiro, Ele se dirige a elas, mostrando que Ele é o único Deus verdadeiro. Mas Ele se dirige àquelas nações através do profeta Amós. Observe que Deus não está falando diretamente para aquelas nações. Ele está falando para a nação de Israel, através do profeta Amós, e mostrando o que vai fazer com aquelas nações. As Escrituras dizem, meus amados irmãos, que todas as nações, todos os povos, todas as tribos, línguas e nações estão debaixo do olhar de Deus. A Escritura nos diz que Deus sonda e conhece tudo o que é feito por cada ser humano que existe, que já existiu e que ainda vai existir na face da terra. Tudo o que as nações fazem, tudo o que elas possam fazer, suas políticas internas e externas, seus acordos, seus tratados, suas relações, tudo o que as nações fazem, tudo o que os povos fazem, está dentro do controle eterno de Deus, está dentro do plano que Deus preparou desde a eternidade. Porque, irmãos, este mundo caminha para um fim glorioso. E esse fim glorioso é preciso que nós entendamos. Ele será glorioso porque Deus será glorificado na condenação dos ímpios e na salvação dos santos. Deus será glorificado na condenação dos ímpios e na salvação dos santos. E esse mundo caminha nesse rumo, nessa direção. Observe, meus amados irmãos, nós sabemos pela Escritura que Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento. Dentre todas as nações, diz a Escritura, Deus escolheu a nação de Israel, o seu povo eleito, a nação escolhida, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o fato de Deus ter escolhido um povo lá no Antigo Testamento não tornou as outras nações indiferentes ao governo de Deus. O fato de Deus ter escolhido um povo para si não fez com que Deus perdesse o domínio e o governo sobre as demais nações. Pelo contrário, Deus continua exercendo o governo e o domínio sobre elas e julgando e castigando as nações pelos seus pecados. Deus está dizendo nesse texto aqui: eu vou julgar os pecados de vocês, eu vou julgar a maldade de vocês. E foi por esse motivo, meus amados irmãos, que Deus julgou e castigou aquelas nações, assim como Ele havia feito antes. Você deve estar lembrado, você conhece a história. Deus chama Abraão, diz a Abraão que ele vai herdar, a sua descendência vai herdar aquela terra. Mas Deus disse: ainda não é o tempo, tua descendência vai para outra nação, vai ser cativo lá. Depois eu vou libertar o teu povo, a tua descendência, vou trazer de volta para cá, para que através da tua descendência eu exerça juízo sobre os povos pagãos que existem aqui nessa terra. Quando Deus prometeu a terra para Abraão, aquela terra já era habitada. Haviam nações que viviam naquele lugar.
E Deus disse: olha, a medida desse povo ainda não se completou. Eu vou aguardar. Tua descendência vai herdar essa terra, mas quando a medida da transgressão desse povo se completar, aí eu trarei de volta os teus descendentes, para que herde essa terra. E era a descendência de Abraão quem iria exercer o juízo de Deus sobre aqueles povos, sobre aquelas nações. É por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, e a gente lê ali os livros de Josué, especialmente o livro de Josué, nós vamos encontrar tanta guerra e tanta matança. Aí algumas pessoas dizem assim: mas o Deus do Antigo Testamento, ele era muito cruel, porque morria muita gente. Talvez você já ouviu alguém dizendo que a Bíblia é um livro muito violento, porque morria muita gente, e tem relatos de muita gente morrendo. Mas o que é preciso entender, irmãos, é que aquelas nações, aqueles povos estavam recebendo o justo castigo de Deus. Deus estava exercendo juízo contra aquelas nações. Quando Deus dizia ao povo, quando Deus dizia a Josué para entrar com o povo e matar todos, destruir tudo, não só Josué começou, mas isso vai se espalhar pelo livro de Juízes, pelo livro de Samuel. E quando nós encontramos esses relatos, nós precisamos entender que Deus está julgando nações ímpias, povos pagãos, nações pecadoras, povo mau. Não é que Deus é cruel, que Deus é mau e que o Antigo Testamento é cheio de violência. O que estava acontecendo ali era a mão de Deus pesando contra o pecado dos ímpios, das nações pagãs que não conheciam a Deus, mas que eram maus e pecadores. Isso nos leva, meus irmãos, a um segundo ponto aqui. Porque observe, meus amados, alguém pode dizer assim: mas por que Deus fez isso? Por um simples motivo, meus amados. Ele é o dono, Ele é o Rei eterno, Ele é o governador, Ele é o grande Rei que governa o universo. Deus não governa só o planeta Terra, não. Deus governa o universo, e Ele é o grande Rei de todo o universo, e Ele estava exercendo a sua lei, o seu juízo, o seu justo castigo sobre aquelas nações, sobre aqueles povos pagãos, maus e desobedientes a Deus. Agora observe, irmãos, esse texto também nos mostra uma outra verdade. Nos mostra a verdade de que a lei natural de Deus está gravada nos corações dos homens. Veja que Amós anuncia um juízo de Deus às nações pagãs, e depois ele vai mostrar que Deus vai julgar a Israel. Mas observe que ele começa anunciando o juízo de Deus para com as nações pagãs, povos que não conheciam a Deus, povos que eram estranhos à aliança de Deus. Isso mostra, irmãos, que ninguém pode escapar de suas obrigações para com Deus. Mesmo que aqueles povos, mesmo que aquelas nações nunca tivessem recebido os preceitos de Deus, não tivessem recebido os profetas de Deus para pregar a eles, mesmo que aquelas nações não tivessem recebido a lei de Deus, Moisés não foi lá, eles não receberam o livro da lei, eles não receberam os profetas, mas eles receberam a revelação natural de Deus. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 14, está escrito assim: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei,
servem eles de lei para si mesmos. Do que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que mesmo que os gentios não tenham o conhecimento da lei de Deus, eles agem de acordo com a lei de Deus. Eles conhecem o ensino de Deus. E quando eles não têm lei, eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, ou seja, não tendo a lei de Deus, servem eles mesmos de lei para si. No verso 15 de Romanos 2, ele diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A Escritura nos mostra, ela nos ensina que o homem, mesmo que ele não tenha o conhecimento da lei de Deus, mas a lei natural serve para ele de lei. E esse homem, ele transgride essa lei natural. Aqui, irmãos, é onde está a grande questão. Observe que não há homem indesculpável diante de Deus. Ao observar, irmãos, o caso dessas nações pagãs, que são aqui denunciadas por Amós, nós podemos perceber que em nenhum momento Deus está dizendo para esse povo: olha, eu vou condenar vocês porque vocês desobedeceram a minha lei. Depois você lê de novo. Veja que em nenhum momento Deus fala na sua lei. É diferente do que ele fala para Israel. Quando Deus fala que vai condenar, que vai castigar a nação de Israel, Ele diz: eu vou castigar vocês porque vocês desobedeceram a minha lei, vocês quebraram a minha aliança. Mas quando Deus fala para essas nações, em nenhum momento Deus vai falar na sua lei, nem na aliança, porque aqueles povos não estavam debaixo da lei de Deus, não pertenciam ao povo da aliança. Por que isso tudo é importante, irmãos? Por que tudo isso é importante? Sabe por quê, meus irmãos? Para que nós possamos entender a urgência e a necessidade da pregação do Evangelho. Porque os povos e nações, as pessoas que estão sem a lei de Deus sendo ensinada, sem a palavra de Deus para lhes servir de luz, esses povos estão condenados do mesmo jeito. É por isso, irmãos, que é tão necessário e urgente o esforço missionário. Por isso que Paulo teve a preocupação de sair para anunciar Jesus Cristo aonde ele ainda não foi anunciado, aonde ele ainda não havia sido anunciado. Quando ele escreve sua carta aos Romanos, ele diz isso. Ele diz: olha, eu não tenho mais campo aqui, nessa região. Eu quero ir para a Espanha. Se você ler a carta de Romanos, você vai ter esse conhecimento. Paulo queria ir para a Espanha, para lá anunciar Jesus Cristo, porque o nome de Jesus ainda não era anunciado lá. E aquele povo estava se perdendo, sem ter a mensagem de Jesus. Agora observe, meus amados irmãos, esse texto nos mostra que as nações, os povos, toda a humanidade é indesculpável diante de Deus. E por quê? Porque todos deveriam entender, pela luz da revelação natural de Deus, que há um Deus, e que esse Deus está acima de todas as coisas. Esse Deus não é a criação. Muitos adoram a criação. Muitos adoram a criatura. Eu me lembro aqui de um exemplo que ouvi de uma missionária que trabalhava numa tribo indígena, um lugar remoto, um lugar onde os índios tinham lá sua cultura, sua religiosidade. Eles não conheciam a Deus. E os missionários chegaram lá para apresentar
Jesus para aquelas pessoas. Afinal de contas, quantos já haviam morrido sem Cristo, sem nunca ouvir falar de Jesus, num lugar onde não chegava a civilização de nenhuma maneira? Nós não temos ideia o trabalho, a dificuldade para que missionários cheguem nesses lugares aonde a civilização não chega. E em um determinado momento, aquela missionária percebeu uma criança que estava sentada debaixo de uma árvore e olhando o pôr do sol. E ela achou curiosa aquela cena. Ela foi lá conversar com aquela criança e perguntou: o que é que você está olhando? Por que você está admirando o pôr do sol desse jeito? Ele não estava querendo fazer uma selfie para postar no Instagram do pôr do sol. Não era isso. A resposta daquela criança foi a seguinte: eu estou olhando Deus. É claro, ele não falou Deus, ele usou o termo do seu povo para a divindade. Porque naquela conversa ele disse para a missionária que o sol era o Deus que ele conhecia. Observe, meus amados, quem disse para aquela gente que o sol é uma divindade? Quem disse para aquela gente que a lua é uma divindade? Eles adoram o sol e a lua. Sabe por quê? Como diziam, ensinavam os reformadores, o ser humano ele nasce com a semente da religião implantada no seu coração. O reformador João Calvino dizia que era a semente da divindade. A semente da divindade ela já é inata no coração do ser humano. Então ele sabe que existe um Deus, ele sabe que existe um ser superior, um arquiteto que planejou e preparou tudo isso que existe. O ser humano sabe disso, mas ele precisa ser apresentado ao Deus verdadeiro. Porque observe como o ser humano pode saber. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revela ao homem pela própria criação. Só tem um problema. Essa revelação de Deus pela própria criação, conforme ensina a Escritura e conforme a gente aprende no estudo da teologia, ela não tem capacidade de salvar o homem. O homem consegue entender que, olhando para a criação, ele sabe que existe um Deus, mas ele não pode conhecer quem é esse Deus. Porém, meus amados, observe o que o texto diz aqui. Verso 20: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os homens são indesculpáveis. E o apóstolo Paulo vai continuar desenvolvendo aqui o seu ensino. E por causa disso, esses homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Eles se entregaram às suas próprias paixões, a seus próprios pecados. E diz o apóstolo Paulo na continuação desse texto, que receberam e recebem a punição do seu erro em si mesmos, em seus próprios corpos. Portanto, meus amados, esse texto nos mostra, o texto de Amós, ele vai nos mostrar que todos são indesculpáveis diante de Deus. Aquelas nações não tinham
profetas pregando para elas. Aquelas nações não tinham a Bíblia, não tinham a palavra de Deus para lerem, para pesquisarem e para se converterem, mas elas viviam em sua maldade, em seus pecados. E isso aqui, meus irmãos, nos leva a entender o que Deus está dizendo quando Ele diz: por 3 transgressões e por 4, eu não sustarei o castigo. O que é que Ele quer dizer quando Ele diz por 3 e por 4? Isso aqui, irmãos, nos leva ao terceiro ponto, terceiro e último ponto: a paciência de Deus com os pecadores. Como é que Deus julga os pecadores? De que maneira Deus então aplica a sua justiça aos pecadores? Esse texto nos mostra isso. Está claro aqui, meus amados irmãos, que Deus usa de muita paciência para com os transgressores. É isso que quer dizer por 3 transgressões e por 4, que ele fala no início do julgamento de cada nação, que ele aponta aqui. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão pecando muito, vocês continuam pecando, vocês pecam 1 vez, 2, 3, e eu estou aguentando, eu estou resistindo, eu estou tendo paciência com vocês. Mas ele diz por 3 e por 4, não sustarei o castigo. Ou seja, vai chegar um momento que eu não vou mais suportar o pecado de vocês. Vai chegar um momento que eu vou julgar o pecado de vocês. No tempo certo, Deus vai derramar a sua ira e vai julgar os pecadores. Deuteronômio 32, verso 35: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Essa expressão por 3 transgressões e por 4 está mostrando: olha, Deus, Ele é paciente, Ele espera, Ele sustenta até um certo tempo, mas vai chegar um momento, e esse momento, meus amados, é Deus quem sabe, nós não conhecemos. Vai chegar um momento em que Ele não vai mais, Ele diz aqui, não sustarei o castigo. Chega um momento que Deus diz: olha, acabou a minha paciência, e agora eu vou julgar vocês. O texto de Amós nos mostra, meus irmãos, que somente depois de Deus esgotar essa paciência. É claro que quando a gente fala aqui em Deus esgotar a sua paciência, nós não estamos dizendo que a paciência de Deus se acaba. É a nossa maneira de entender que tem um limite. Chega um momento que Deus diz: basta, já deu, não vou sustentar mais. É aquilo, irmãos, que no Antigo Testamento nós encontramos a expressão a medida da iniquidade. Dê uma olhadinha na sua Bíblia lá em Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. E os versos 12 em diante. Gênesis capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus está falando aqui para Abraão do cativeiro do povo no Egito. Aquele povo já tinha a promessa, Deus estava dando aqui a promessa para Abraão, de que aquele povo iria herdar aquela terra, mas Ele está dizendo: olha, eles vão para uma outra nação, era o Egito, mas não se preocupe que eu também vou julgar aquela nação pela maldade deles. Interessante, irmãos. Veja, acompanhe a linha de raciocínio, que é o ensino
dentro do contexto bíblico, de um modo abrangente. Deus manda os descendentes de Abraão para o Egito. E quem é que faz com que aquele povo passe por tudo o que eles passaram no Egito? O propósito de Deus. Mas os egípcios são maus. Eles escravizaram o povo de Deus. Mas Deus estava vendo tudo aquilo. E depois Deus diz assim a Abraão: não se preocupe, porque, verso 14, eu também julgarei aquela gente que tem de sujeitar-se, ou seja, que os descendentes de Abraão iriam ser sujeitos a eles. Deus está dizendo: eu também vou julgar aquela nação pela maldade deles, que Deus julgou. Depois, Deus continua dizendo a Abraão a respeito dos seus descendentes: depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, Deus está falando para Abraão ainda, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quem eram os amorreus? Os povos que habitavam na terra prometida. Então Deus está dizendo a Abraão: olha, Abraão, essa terra aqui é tua, da tua descendência. Tem um povo aqui. A medida da iniquidade deles ainda não encheu. Então isso aqui é da tua descendência, mas eles vão sair, vão para uma outra nação, vão se tornar cativos lá, vão sofrer. Eu também vou castigar aquela outra nação que vai judiado da tua descendência. Depois eu vou trazer eles de volta para cá. Aí a medida da iniquidade desse povo aqui vai estar completa. E aí Deus vai fazer o quê? Exercer juízo contra aquele povo. De que maneira? Através da descendência de Abraão. Você está entendendo? Você está compreendendo? Observe, irmãos, Deus, Ele sustenta, Ele tem paciência, mas Ele tem uma medida. Esse é o método que Deus usa desde o princípio do mundo. Paciência e misericórdia, mas chegará um tempo em que a paciência de Deus se esgota e Ele diz: chega, basta. Ele espera enquanto a medida vai se enchendo. Quando é esse tempo? A primeira transgressão, a segunda, a terceira. E quando é que isso vai acontecer? Eu não sei, a gente não sabe. Mas isso, irmãos, isso também se aplica a nós. A você que está me ouvindo hoje aqui. Fique pensando aí, você está na primeira, na segunda, na terceira, ou você já chegou na quarta? Isso aqui é uma figura de linguagem, irmãos. Não é que Deus está contando. Deus está mostrando: olha, vocês vão pecando, vão achando bom, continue pecando, vão achando bom. Vai chegar um momento que eu não vou mais avisar, eu não vou mais ter a paciência, ou seja, eu não vou mais tolerar o pecado de vocês. Eu vou derramar juízo sobre vocês. A medida da iniquidade de vocês chegou, se encheu. Foi o que aconteceu, irmãos, com aquelas nações que Deus está denunciando lá em Amós, aquelas 6 nações. A medida da iniquidade deles chegou, e de fato, irmãos, a gente não vai entrar em cada um dos detalhes aqui, porque o tempo não nos permite. Mas de fato, cada uma dessas nações que Deus pronunciou juízo contra elas, foi devidamente julgada, castigada e destruída por Deus, da forma que Ele disse a Amós. Porque a palavra dele se cumpre. E não pense que Ele mudou. A palavra dele continua da mesma forma. E essa mensagem, irmãos, é para nós. Essa mensagem, meu prezado amigo, você que talvez ainda não é um salvo em Jesus Cristo, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ouça,
Atente para essa verdade. Deus está lhe dando uma oportunidade, Deus está lhe dando a chance de que você se arrependa dos seus pecados, porque observe, o problema dessas nações é a falta de arrependimento. Não é que Deus é mau e cruel e destrói essas nações, esses povos, por mero prazer em matar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Escritura nos diz isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa e se converta dos seus pecados. Então, meus amados, caminhando aqui para a conclusão, nós queremos fazer algumas aplicações práticas à luz dessa passagem, enquanto nós estamos caminhando e concluindo essa mensagem nessa noite. E a primeira aplicação que eu quero fazer aqui, meus amados, à luz desse texto, é lembrar que o nosso Deus é o Senhor soberano sobre todas as nações, mesmo sobre aquelas que não adoram, que não servem a Ele, mesmo sobre aquelas que não ouviram falar dEle. E existem nações hoje, não era só naquele tempo não, existem nações hoje que nunca ouviram falar do amor de Deus. Existem nações que nunca ouviram falar de Jesus, mas Deus é soberano sobre estas nações também. A segunda aplicação aqui, meus amados, é que Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus do céu, o Deus que criou todas as coisas, Ele exige obediência dos homens. Ele fez um pacto com Adão. Esse pacto é chamado de pacto de obras. Exigia a obediência absoluta de Adão. E se Adão cumprisse esse pacto, ele viveria eternamente. Mas o que foi que Adão fez? Desobedeceu. Ele descumpriu esse pacto. E o que foi que Deus então fez com Adão? Ou seja, o que foi que Adão trouxe para si mesmo e para toda a sua descendência? O pecado e, consequentemente, a ira de Deus. Adão quebrou o pacto e precipitou toda a raça humana, toda a sua descendência na corrupção e na culpa da condenação do pecado. Portanto, meus amados, todos os descendentes de Adão já nasceram debaixo desse pacto e nasceram debaixo dessa condenação. Todos, a não ser que existisse algum ser humano que não fosse descendente de Adão. Mas esse ser humano não existe. Todo ser humano está debaixo dessa condenação por causa da quebra desse pacto. Por isso, irmãos e especialmente aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, não existe ninguém indesculpável diante de Deus. Não existe ninguém inocente diante de Deus. É impressionante, irmãos, e nós precisamos ter cuidado com isso. Existem cristãos que acreditam que tem pessoas inocentes. Vez por outra a gente é perguntado: ô pastor, e aquelas pessoas que moram num lugar, numa tribo de índio, que nunca receberam o Evangelho? Essas pessoas, quando morrem, não vão para o inferno não, né? Essas pessoas, porque é uma consequência lógica. Se a gente acredita que quem nunca ouviu de Deus está desculpado, quando morrer não vai para o inferno, vai para o céu. Estaríamos aí criando um outro meio de salvação. Então nós temos a salvação em Cristo e a salvação em nunca ouvir de Cristo. E nessa ótica, os missionários não estão fazendo bem, estão fazendo mal em levar Jesus, porque nem todos vão se converter. Era melhor deixar lá, sem eles ouvirem. Não existe, irmãos, esse ser humano inocente. Não há.
essa figura. Essa pessoa não existe. Precisamos entender isso. E por isso é urgente a nossa obrigação de pregar o Evangelho, de levar o nome do Senhor Jesus e fazê-lo conhecido, porque é o único meio para salvar o pecador. E aqui, meus amados, uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que o motivo pelo qual Deus não pune imediatamente os pecados dos homens é por causa da sua paciência, por causa da sua misericórdia. Porque nós somos impacientes, a gente muitas vezes fica cobrando de Deus. Onde é que Deus estava quando tal coisa aconteceu? Acontece uma tragédia muito grande, uma criança é brutalmente assassinada, e muitos se perguntam, e onde Deus estava que deixou isso acontecer? Onde Deus estava? E Deus, por que Deus não pune? Nós somos imediatistas, a gente quer que as coisas aconteçam na hora. Deus não é assim. Deus tem o seu tempo e o seu método. Não cobre a Deus quando você vê as tragédias e as maldades acontecendo. Onde Deus estava? Não diga isso. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus, Ele é paciente, Ele é misericordioso e Ele espera até que a medida da iniquidade se complete, e então Ele derrama o seu juízo sobre os pecadores. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Descansar em Deus, na sua justiça, na sua bondade e na sua misericórdia. Ao invés de dizer onde Deus estava quando isso aconteceu, devemos pensar e dizer o seguinte: Senhor, eu sei que Tu és justo, eu sei que Tu és santo, amoroso e misericordioso, e no devido tempo o Senhor fará justiça. No devido tempo, no tempo certo. Não é o nosso tempo, meus irmãos. E eu quero terminar lembrando, meus amados, que no capítulo 1, verso 2, ele diz: o Senhor rugirá de Sião. Que rugido é esse? Quem é esse que vem rugindo como um leão? Nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. São figuras que são aplicadas a Cristo. Ele é o Cordeiro. A gente canta: Cordeiro, Tu és o Cordeiro sacrificado por mim. Ele é aquele Cordeiro que foi sacrificado, que foi morto por nós. Ele deu a sua vida. Ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Mas, meus amados, chegará o dia em que Ele virá como um cordeiro, mas um cordeiro irado. E há uma outra figura que é apresentada também a Ele, ou que é associada também a Ele: o leão da tribo de Judá, o leão que ruge e que despedaça, o leão que vem tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho. E chegará o dia, meus amados, que esse leão, que também traz a figura de rei, chegará o dia em que esse leão julgará toda a terra, julgará todos os povos. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Chegará um dia que Ele se assentará no seu trono de rei, e como rei que é,
julgará as nações. Colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Observe o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Você acha que isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é linguagem figurada. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui diz respeito à sua eternidade. Você estará, assim como eu, nós estaremos debaixo do julgamento desse rei. A uns, os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No versículo 46, então, só um instante aqui, eu me perdi. Eu falei dos da esquerda, agora vamos para os da direita. Os da direita estão um pouquinho antes, né? Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Venham. Veja, meus amados, nesse dia, quando o rei se assentar no seu trono para julgar todas as nações, todos os povos, todas as tribos, línguas e nações, só haverá dois grupos: os que estarão à direita e os que estarão à esquerda. Os da direita ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aqueles outros que estiverem à sua esquerda dirão, ou melhor, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, e vocês vão para lá também, por sua maldade, por sua desobediência. De que lado você estará nesse dia? Aonde você quer estar? Aonde você quer passar a sua eternidade? Talvez você esteja vivendo em pecado, cometeu a primeira transgressão, a segunda, a terceira, e você está pensando: Deus não está se importando com isso, deixa eu continuar assim, eu vou continuar vivendo do meu jeito, fazendo o que eu quero e está tudo certo. Mas não se esqueça que um dia a medida se encherá, a sua medida vai ser completa diante de Deus, e se você não se arrepender, o castigo de Deus virá da mesma forma sobre você. Não brinque com Deus, não se arrisque, não abuse da graça de Deus, não abuse da paciência de Deus. Talvez você tenha dificuldade de entender como é que um Deus todo-poderoso, totalmente bom, amoroso e misericordioso, permite que tanta injustiça aconteça no mundo. Muitos lutam com esse dilema, muitos têm essa grande interrogação diante de si, mas Amós nos ajuda, meus irmãos, a entender essa realidade. Nós não conhecemos os desígnios secretos de Deus, mas de uma coisa nós sabemos: Ele reina sobre todo o mundo, sobre toda a terra, e Ele governa sobre tudo e sobre todos, e no devido tempo Ele fará justiça. Se não for aqui e agora, no tempo certo. Se não for aqui e agora, no juízo final, Ele fará justiça. E enquanto isso não acontece, meu amado, Ele aguarda o nosso arrependimento, a nossa conversão, porque Ele tem mais prazer em perdoar do que em condenar. Eu não estou apresentando um Deus cruel,
e mal. Pelo contrário, eu estou apresentando um Deus que é o único Deus verdadeiro e que tem prazer em perdoar, que tem paciência e que chama a todos ao arrependimento. E eu termino com as palavras do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele tem prazer no arrependimento dos ímpios. Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Se arrependa, entregue a Ele a sua vida e viva. E naquele dia, você estará à direita do Rei. E você vai ouvir do Rei, o grande Rei: vinde, benditos de meu Pai. Entrai, possuí o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe.